Durante anos, pessoas sinceras foram ensinadas a acreditar que sua fidelidade a Deus poderia ser medida por um valor fixo entregue todos os meses. Muitas obedeceram sem questionar, mesmo quando isso significava aperto, culpa e medo. O que quase nunca foi dito é que por trás desse discurso espiritual se formou um sistema extremamente lucrativo, sustentado pela consciência de milhões. Um sistema que raramente é confrontado à luz da Bíblia, mas que movimenta cifras impressionantes dentro das instituições religiosas. E a pergunta que precisa ser feita é simples, embora desconfortável. O dízimo, como é pregado hoje, é um mandamento divino, ou parte de um esquema que transformou fé em obrigação e arrecadação em regra? A partir dessa pergunta desconfortável, torna-se impossível seguir adiante sem encarar uma realidade que muitos preferem evitar. A fé cristã sempre foi apresentada como caminho de descanso, confiança e relacionamento. Mas para inúmeras pessoas, ela acabou se transformando em um território de ansiedade silenciosa. Não por falta de amor a Deus, mas por excesso de medo. Medo de falhar, medo de desagradar, medo de estar em dívida espiritual. Um medo que não nasce no coração, nasce no discurso repetido ao longo dos anos, que associa fidelidade a porcentagem e espiritualidade a desempenho financeiro. Muitos cresceram ouvindo que o dízimo é a prova máxima de obediência, que quem entrega é fiel e quem não consegue entregar está, de alguma forma, em falta com Deus. Essa ideia, repetida de púlpito em púlpito, foi se infiltrando na consciência coletiva até se tornar quase indiscutível. Poucos ousam questionar, não porque não tenham dúvidas, mas porque aprenderam que questionar já seria sinal de rebeldia espiritual. E assim, uma prática que deveria ser ensinada com clareza e contexto, passou a ser envolvida por medo, culpa e silêncio. É nesse ponto que surge o verdadeiro dilema. Afinal, o dízimo é um mandamento absoluto, válido para todos os tempos e circunstâncias, ou um princípio bíblico que precisa ser compreendido dentro de seu contexto histórico e espiritual. Essa pergunta não é pequena, nem irreverente. Pelo contrário, ela é necessária. Porque quando uma prática espiritual gera mais peso do que paz, mais ansiedade do que confiança, algo precisa ser examinado com mais cuidado. A Bíblia nunca tratou a fé como um mecanismo cego de obediência sem entendimento. Desde o início, Deus sempre chamou seu povo à consciência, à reflexão e à responsabilidade. O próprio convite das Escrituras é para conhecer a verdade, não apenas repetir tradições. Ainda assim, ao longo do tempo, muitos aprenderam a lidar com o dízimo não como um ensinamento a ser compreendido, mas como uma cobrança espiritual implícita. Algo que se faz para evitar punição, não para expressar gratidão. Esse modelo gerou uma consequência silenciosa, mas profunda. Pessoas sinceras passaram a medir sua espiritualidade pelo quanto conseguiam entregar financeiramente. Quando conseguiam, sentiam alívio momentâneo. Quando não conseguiam, carregavam culpa. Não porque a Bíblia afirmasse isso de forma direta, mas porque o discurso ensinou assim. A fé, que deveria apontar para Deus, passou a apontar para o medo de errar. E onde há medo constante, a liberdade espiritual começa a desaparecer. É importante perceber que essa culpa não surgiu do nada. Ela foi construída aos poucos, normalizada e até espiritualizada. Versículos foram repetidos sem contexto. Frases foram isoladas de suas histórias e a complexidade bíblica foi reduzida a slogans fáceis de memorizar. Tudo isso criou um ambiente onde a pergunta mais simples, por que fazemos isso dessa forma, se tornou perigosa. E quando perguntas são proibidas, a maturidade espiritual deixa de crescer. No entanto, a própria Bíblia ensina que Deus não se agrada de obediência vazia,
baseada apenas em medo. Ao longo das Escrituras, o que se vê é um Deus interessado no coração, nas motivações, na justiça e na verdade. Um Deus que confronta sistemas injustos, líderes corruptos e práticas que oprimem os mais fracos. Isso, por si só, já deveria acender um sinal de alerta. Se uma prática espiritual está esmagando consciências sinceras, ela precisa ser revisitada à luz da palavra, não protegida pelo silêncio. Por isso, antes de qualquer resposta definitiva, é necessário voltar às origens. Voltar ao texto bíblico com honestidade, sem pressa de defender sistemas modernos, sem medo de encarar o contexto histórico. Só assim será possível entender se o peso que muitos carregam hoje realmente vem de Deus ou se foi acrescentado ao longo do caminho. Porque fé não deveria aprisionar. E Deus nunca construiu sua relação com o ser humano baseada em culpa permanente. Essa análise exige coragem, porque desmonta certezas herdadas. Mas também exige humildade, porque não se trata de atacar a fé, e sim de protegê-la. O próximo passo, portanto, não é responder rapidamente se é pecado ou não dizimar. O próximo passo é compreender de onde o dízimo surgiu, para quem ele foi estabelecido e com qual propósito. Só olhando para essa origem será possível discernir se aquilo que se pratica hoje reflete o coração de Deus ou se afastou dele ao longo do tempo. E é exatamente para esse retorno às raízes bíblicas que a reflexão precisa avançar agora. Ao retornar às origens, a primeira coisa que se revela é que o dízimo não nasceu em um ambiente religioso moderno, nem dentro de uma lógica financeira parecida com a que existe hoje. Ele surge em um contexto muito específico da história bíblica, ligado a uma sociedade agrícola, onde a economia não girava em torno de salários, contas bancárias ou transferências mensais, mas da produção da terra. Isso, por si só, já muda completamente a forma como o tema precisa ser compreendido. No Antigo Testamento, o dízimo estava diretamente relacionado ao sustento dos levitas, que não possuíam herança territorial, e ao cuidado com os mais vulneráveis da sociedade. Era uma prática com função social, comunitária e espiritual, não um mecanismo de enriquecimento individual. A contribuição vinha da colheita, do rebanho, do fruto do trabalho no campo, e não de dinheiro acumulado em moeda. Além disso, a própria periodicidade do dízimo desmonta muitas certezas modernas. Ele não era cobrado mensalmente como regra universal, mas inserido em ciclos específicos, dentro de um sistema que buscava equilíbrio e cuidado coletivo. Quando esse contexto é ignorado, o que sobra é uma leitura fragmentada. Textos antigos passam a ser aplicados diretamente a realidades completamente diferentes, sem mediação histórica ou teológica. E é exatamente aí que nasce a confusão. Porque aquilo que foi estabelecido como um princípio de justiça e sustento comunitário acaba sendo transformado em uma exigência espiritual rígida, desconectada da realidade de quem vive sob outras condições econômicas. Ao avançar na leitura bíblica, percebe-se que o Novo Testamento trata o tema de maneira ainda mais profunda e, ao mesmo tempo, mais cuidadosa. Não há ali a repetição de uma ordem direta para que a igreja primitiva adotasse o dízimo como mandamento obrigatório. O que aparece com força é outro eixo: generosidade, partilha, consciência e liberdade. A contribuição deixa de ser um dever imposto e passa a ser uma expressão voluntária do coração. A fé cristã amadurece nesse ponto, saindo de uma lógica externa de cobrança para uma transformação interna de atitude. Textos como os escritos de Paulo mostram comunidades sendo orientadas a contribuir conforme suas possibilidades, com intenção clara, sem pressão e sem constrangimento. A ênfase não está no valor, mas na motivação. Não está na quantia, mas no espírito com que se contribui. Isso revela algo essencial.
A transição do Antigo para o Novo Testamento não elimina a generosidade, mas a ressignifica. Ela deixa de ser regulada por porcentagens fixas e passa a ser guiada por consciência espiritual. É aqui que muitos começam a sentir um incômodo interno. Porque se a Bíblia aponta para esse caminho mais livre e responsável, por que tantas pessoas continuam associando espiritualidade à obrigação financeira? Por que a contribuição, em muitos contextos, ainda é apresentada como um teste de fidelidade e não como fruto de maturidade? Essa pergunta não surge para gerar rebeldia, mas para provocar discernimento. Fé que não pode ser examinada se transforma facilmente em tradição vazia. E talvez este seja um bom momento para uma pausa consciente. Se essa reflexão está fazendo sentido até aqui, se em algum momento da sua caminhada esse tema já gerou confusão, peso ou dúvida, vale dar um passo simples agora. Inscrever-se neste canal não é um ato automático, mas um sinal de que existe disposição para caminhar com mais consciência, mais profundidade e menos medo. E se quiser, escreva nos comentários algo simples como "Eu quero entender". Isso não é uma exposição pública, é um compromisso pessoal com a verdade. Retomando a reflexão, fica claro que o conflito não está entre contribuir ou não contribuir, mas entre liberdade e coerção. O Novo Testamento não elimina a responsabilidade com a comunidade, mas remove a lógica do medo. A generosidade ensinada por Jesus e pelos apóstolos nasce do amor, não da ameaça. Ela acontece como resposta à graça, não como tentativa de comprá-la. Esse ponto é fundamental para entender por que tantas pessoas, mesmo contribuindo por anos, nunca experimentaram paz nessa área. Quando a contribuição é feita para evitar punição espiritual, ela deixa de ser generosa e passa a ser defensiva. Quando é feita por pressão, deixa de ser fé e se torna obrigação. E quando é associada à promessa de retorno financeiro garantido, ela se aproxima perigosamente de uma barganha, algo que a própria mensagem do Evangelho nunca sustentou. A fé cristã não foi construída sobre contratos, mas sobre relacionamento. Essa leitura mais ampla da Bíblia não enfraquece a espiritualidade. Pelo contrário, ela a fortalece, porque devolve ao indivíduo a responsabilidade de pensar, discernir e decidir com maturidade. Não se trata de abandonar princípios, mas de compreendê-los com profundidade. E isso exige coragem, porque questionar práticas herdadas sempre gera desconforto. Mas é um desconforto necessário para quem deseja crescer. À medida que essa compreensão avança, uma tensão começa a se formar naturalmente. Se o Antigo Testamento apresenta o dízimo dentro de um contexto específico e o Novo Testamento enfatiza generosidade livre e consciente, então onde exatamente se encaixa a ideia de pecado associada à não contribuição? Essa pergunta não pode mais ser ignorada. Ela já está madura o suficiente para ser encarada, ainda que a resposta não venha imediatamente. Essa tensão não é um problema, ela é parte do processo. Porque só quem se permite sentir esse desconforto é capaz de alcançar uma fé mais sólida e menos frágil. O próximo passo será justamente aprofundar essa questão do coração, da confiança e das prioridades reais da vida espiritual. É nesse ponto que a discussão deixa de ser teórica e passa a tocar a realidade concreta de quem vive entre fé, finanças e decisões diárias. E é exatamente para esse terreno mais sensível que a reflexão precisa avançar agora. À medida que essa tensão se aprofunda, a questão deixa de ser apenas bíblica ou teológica e passa a tocar algo muito mais sensível: o coração humano. Porque, no fundo, toda discussão sobre dízimo, contribuição e generosidade revela onde a confiança realmente está depositada. Não é apenas sobre dinheiro,
é sobre segurança, pertencimento e medo. Medo de faltar, medo de errar, medo de não ser aceito espiritualmente. Quando a fé começa a caminhar ao lado desse medo constante, algo essencial já foi deslocado. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus observa o coração antes de qualquer ação externa. Em diversas passagens, a intenção aparece como elemento central da vida espiritual. No entanto, quando a contribuição é ensinada como obrigação inflexível, o coração deixa de ser o ponto principal e o comportamento passa a ocupar o centro. A espiritualidade se torna performática. Faz-se não porque se compreende, mas porque se teme as consequências de não fazer. E onde o medo governa, a confiança não floresce. Essa dinâmica se reflete diretamente na vida prática. Pessoas passam a organizar sua relação com Deus da mesma forma que organizam contas a pagar. Cumpre-se para evitar problemas, ajusta-se o comportamento esperando proteção. Cria-se, muitas vezes sem perceber, uma espiritualidade baseada em prevenção de castigo, não em relacionamento. Isso gera uma fé cansada, sobrecarregada, sempre em alerta, como se qualquer erro pudesse fechar as portas do céu. O discurso que sustenta essa lógica costuma apelar para palavras como fidelidade e confiança, mas na prática produz o oposto. Em vez de confiança, gera ansiedade. Em vez de fidelidade consciente, produz culpa. E essa culpa não permanece apenas no campo espiritual. Ela se espalha para a vida cotidiana. Decisões financeiras passam a ser tomadas não com sabedoria, mas com medo. Gastos essenciais são adiados, dívidas se acumulam e ainda assim a pessoa se sente pressionada a provar sua fé através de valores que muitas vezes ultrapassam suas possibilidades reais. Nesse cenário, a generosidade deixa de ser expressão de amor e passa a ser instrumento de sobrevivência espiritual. Dá-se para não perder bênção. Dá-se para não ser acusado. Dá-se para não se sentir fora do favor divino. Esse tipo de relação não constrói maturidade, constrói dependência emocional. A fé, que deveria libertar, começa a aprisionar silenciosamente. É exatamente nesse ponto que Jesus confronta de maneira mais profunda as estruturas religiosas do seu tempo. Seu ensino nunca reforçou uma espiritualidade baseada em medo ou barganha. Pelo contrário, ele constantemente deslocou o foco das práticas externas para as motivações internas. Ao falar sobre esmolas, orações e jejum, deixou claro que atos religiosos vazios, feitos para cumprir expectativa ou ganhar reconhecimento, não produzem vida. A verdadeira espiritualidade, segundo ele, nasce de um coração inteiro, não fragmentado pela culpa. Quando esse princípio é ignorado, cria-se um ambiente propício para a confusão espiritual. Pessoas sinceras começam a se perguntar se Deus está mais interessado em sua porcentagem ou em sua verdade. Se ele observa mais o valor entregue ou a integridade com que se vive. Essas perguntas não são sinais de fraqueza espiritual, mas de amadurecimento. Elas indicam que a consciência está despertando para algo que sempre esteve nas Escrituras, mas nem sempre foi ensinado com clareza. A vida financeira, nesse contexto, torna-se um campo de prova constante. Não porque Deus esteja testando, mas porque o sistema religioso ensinou assim. E a pessoa passa a olhar para cada dificuldade financeira como um possível sinal de falha espiritual. Se algo dá errado, a primeira suspeita é sempre interna. Será que não fui fiel o suficiente? Esse tipo de pensamento corrói a paz e mina a confiança em Deus, substituindo-a por autocrítica incessante. Com o tempo, essa lógica gera um desgaste profundo. A fé deixa de ser descanso e passa a ser cobrança interna. E, ironicamente, quanto mais a pessoa tenta acertar, mais distante se sente. Porque não existe paz, onde a relação é sustentada pelo medo.
A Bíblia nunca apresentou Deus como um cobrador espiritual, mas como um pai que deseja filhos conscientes, não servos aterrorizados. Essa realidade prepara o terreno para a pergunta que muitos evitam formular, mas que agora se torna inevitável. Se a fé cristã é baseada em graça, liberdade e transformação interior, como conciliar isso com a ideia de que não contribuir financeiramente dentro de um modelo específico seja pecado em si? Essa pergunta não surge como afronta, mas como necessidade. Ela nasce do choque entre o que a fé promete e o que muitas pessoas vivem na prática. A tensão agora está estabelecida de forma clara. De um lado, um discurso que associa espiritualidade à obrigação financeira. Do outro, um evangelho que fala de liberdade, confiança e coração transformado. Entre esses dois polos, milhões de pessoas tentam viver sua fé sem saber exatamente onde estão pisando. E é justamente essa encruzilhada que exige uma resposta cuidadosa, honesta e profundamente bíblica. A resposta não pode ser rasa nem apressada. Ela precisa considerar o todo das Escrituras, o caráter de Deus e o propósito real da fé cristã. É isso que precisa ser enfrentado agora. Porque a pergunta já foi feita e não pode mais ser ignorada. Afinal, à luz da Bíblia e do coração do Evangelho, é pecado não dizimar? Chegar a essa pergunta exige responsabilidade espiritual. Porque não se trata apenas de dar uma resposta rápida, mas de honrar o coração do Evangelho e o caráter de Deus. Quando a Bíblia é lida com atenção, percebe-se que ela não constrói a fé a partir de armadilhas, mas a partir de transformação. E é exatamente isso que precisa ser considerado agora, sem medo, sem culpa e sem pressa. Ao longo das Escrituras, mandamentos claros aparecem sempre ligados a princípios eternos, como amor, justiça, misericórdia e verdade. Eles não surgem isolados, nem desconectados do caráter de Deus. Quando se analisa o dízimo à luz desse conjunto maior, algo se torna evidente. Ele nunca foi apresentado como critério universal de salvação ou como medida absoluta de fidelidade espiritual no Novo Testamento. O que se vê é uma mudança profunda de eixo. Sai-se de uma lógica externa de obrigação e entra-se em uma lógica interna de consciência. Isso não significa que Deus deixou de se importar com generosidade. Pelo contrário, a generosidade ocupa um lugar central na fé cristã, mas ela aparece como fruto de um coração transformado, não como exigência imposta. O próprio apóstolo Paulo, ao orientar as comunidades, deixa claro que cada um deve contribuir conforme decidiu em seu coração, não por pressão nem por medo, porque Deus se agrada da alegria, não da coerção. Esse ensino revela algo essencial. Aquilo que nasce da obrigação pode até cumprir uma regra, mas não constrói relacionamento. É aqui que a resposta começa a ganhar forma. Se a contribuição no Novo Testamento é apresentada como decisão consciente, proporcional à realidade de cada um e guiada pela liberdade, então não contribuir dentro de um modelo específico não pode ser automaticamente classificado como pecado. Pecado, à luz da Bíblia, sempre esteve ligado à ruptura de relacionamento, à injustiça, à falta de amor e à negação da verdade. Transformar uma prática contextual em critério absoluto distorce esse conceito e desloca o foco do Evangelho. No entanto, essa resposta não pode ser usada como desculpa para a indiferença ou egoísmo. A Bíblia também não sustenta uma fé fechada em si mesma, que ignora o próximo ou se recusa a participar da vida comunitária. O que ela confronta não é a contribuição, mas a manipulação. Não é a generosidade, mas a culpa. Não é o cuidado com a obra, mas o uso do medo como ferramenta espiritual. Deus não chama seu povo para ser avarento, mas para ser responsável, consciente e livre. Quando isso é compreendido, algo poderoso acontece. A pergunta deixa de ser quanto eu preciso dar para agradar a Deus e passa a ser como posso viver minha fé de forma íntegra, justa e amorosa.
Esse deslocamento muda tudo, porque tira Deus da posição de cobrador e o recoloca no lugar de pai. E um pai não constrói relação com seus filhos a partir de ameaças, mas a partir de confiança. É por isso que a resposta final precisa ser dita com clareza e cuidado. A luz do Evangelho não é pecado não dizimar. O que se torna problemático é viver uma fé baseada em medo, barganha e obrigação cega. O que fere o coração do Evangelho é transformar Deus em um sistema de troca, onde bênção vira pagamento e espiritualidade vira contrato. Isso sim precisa ser confrontado. O que Deus realmente deseja não é uma porcentagem fixa do salário, mas um coração inteiro, uma mente renovada e uma vida alinhada com a verdade. Ele deseja pessoas que cuidem bem do que receberam, que ajudem quando podem, que sejam generosas com consciência e que não se deixem aprisionar por discursos que roubam a paz. A maturidade espiritual se manifesta quando a fé deixa de ser movida por medo e passa a ser guiada por amor. Quando a contribuição nasce dessa maturidade, ela se torna saudável. Ela apoia projetos sérios, fortalece comunidades e produz impacto real. Mas quando nasce da pressão, ela corrói a fé e destrói a confiança. Por isso, a verdadeira liberdade espiritual não está em dar ou não dar, mas em entender por que se dá. E essa compreensão só é possível quando a Bíblia é lida com honestidade, sem atalhos e sem distorções. Se essa reflexão tocou em algo profundo dentro de você, saiba que isso não é coincidência. Muitas pessoas carregaram esse peso por tempo demais, achando que estavam falhando com Deus, quando na verdade estavam apenas tentando sobreviver espiritualmente dentro de um modelo que nunca foi saudável. Aqui, o convite não é para abandonar a fé, mas para amadurecê-la, para caminhar com Deus sem medo, sem culpa e sem manipulação. Se você sente que essa conversa trouxe clareza, considere caminhar conosco. Inscrever-se no canal é mais do que um clique. É um sinal de que você deseja crescer espiritualmente com consciência e profundidade. E se quiser, compartilhe nos comentários sua história, suas dúvidas ou aquilo que Deus falou com você durante essa reflexão. Este espaço existe para construir uma comunidade que escolhe a verdade, a liberdade e uma fé que não oprime, mas restaura. Porque, no fim, a fé verdadeira não escraviza. Ela liberta. E é nesse caminho de liberdade, responsabilidade e amor que o caminho da fé inabalável continua.